Cláudia, Isabela, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos vocês que nos ouvem aí de casa, indo para o trabalho, né? Tenham uma ótima semana a todos. O nosso tema de hoje, nutrição do idoso, exige um cuidado especial? Sim, e muito especial, né? A alimentação do idoso, ela é muito desafiadora. Eu costumo dizer que é muito desafiadora porque a gente peca muitas vezes por deixar para lá o essencial. A gente se preocupa muito na questão de trazer legumes, trazer verduras, mas a gente precisa conhecer e entender que o idoso precisa manter uma massa muscular, tá? Porque quando a gente fala em idoso, nossa população cresce cada vez mais a quantidade de idosos, né? E quando a gente precisa se incluir, Marcos, nesses estudos que analisam daqui a 20 e 30 anos. Então, daqui a 20 e 30 anos, nós estamos incluídos aí nessas estatísticas. Então, assim, ser idoso, a gente precisa pensar também na prevenção, porque fisiologicamente a gente começa a perder massa muscular, massa óssea a partir dos 30 anos. E quando você não tem uma qualidade de vida boa, você não faz uma atividade física, você não se alimenta bem, cada vez mais você tende a piorar essas perdas, tá certo? Então você vai chegar numa velhice já com um perfil muscular muito ruim e ósseo. A gente não pode, gente, desassociar. Quando a gente pensa fazer uma orientação nutricional, falar em musculatura, a gente tem que falar em osso também. Tá? Eles não estão sozinhos, eles estão apoiados um no outro. Então, a gente precisa entender a saúde muscular do idoso e a saúde óssea estão juntos, tá bom? Então, assim, para a gente pensar na saúde do idoso, a primeira coisa que a gente pensa é proteína, tá? O idoso, ele necessita de uma quantidade de proteínas muito maior que nós adultos, que crianças, tá? Para que vocês entendam, só que eu explique, um adulto ele precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Um idoso saudável precisa de 1 a 1,2 gramas e um idoso que tem alguma comorbidade, alguma doença associada, ele vai precisar aí de 1,5 a 2 gramas por dia. Então, assim, é praticamente mais do dobro do que um adulto, tá? Então, assim, a gente precisa estimular o consumo de proteínas. Aí vocês me perguntam, Isabelle, o que é proteína? É um componente alimentar que a gente necessita para a formação aí de músculos. A proteína, gente, também é muito importante para os ossos, tá? Não só para a musculatura. E ela tanto está presente nos vegetais como nos alimentos animais, principalmente, como carnes no geral, peixe, frango, ovos, principalmente na clara do ovo. E os vegetais, a gente entra aí com feijão, soja, a gente não tem o hábito do grão de bico aqui, da lentilha, da ervilha, mas eles são riquíssimos também em proteína. Claro que não, numa quantidade não tão grande quanto lá nas carnes. E lembrando, gente, que a misturinha aí, arroz com feijão, ela traz uma qualidade proteica muito interessante, tá? Muito completa. Certo? Então, Isabelle, o que é que está impedindo? Muitos fatores impedem esse idoso de chegar a atingir essa quantidade de proteína no dia. Por infinitas coisas. A gente tem idoso que não tem uma mastigação tão boa, né? E a gente sabe que alimentos proteicos, eles precisam de uma mastigação muito eficaz, né? Porque não adianta você não mastigar e você engolir esse alimento sem mastigação. Então, a mastigação, tem idoso que tem essa falta de apetite, tem idoso que pelo fato de consumir muita medicação, eles têm essa diminuição da salivação, tem a diminuição do paladar, né? Então, e tudo isso vai prejudicando a alimentação desse idoso. E quando eu falo da necessidade que esse idoso precisa ter de proteína, é não concentrar apenas no almoço. Então, a gente precisa fracionar durante o dia. Café da manhã, a gente tem que colocar proteína. De que forma a gente pode colocar? Tem idosos que consomem leite. Leite e ovo, por exemplo, né? Acrescentar além das outras coisas, tá, gente? Então, a gente no lanche, a gente coloca proteína, uma papa de aveia. No almoço, colocar proteína na forma do feijão, junto com arroz, a carninha. E aí, a gente faz toda a sequência até o jantar
com qualidade proteica, tá? Com presença dessa proteína. Agora, lembrando, gente, a gente precisa também entender todo o contexto do idoso. A gente sabe que esses alimentos proteicos, principalmente de carnes, eles são muito caros, né? E a gente precisa conhecer esse idoso, conhecer sua situação financeira, emocional, social, né? Eu nunca esqueço um idoso que eu fiz uma visita uma vez. Eu amo trabalhar no SUS também, eu trabalho no SUS, não aqui em Caicó, mas porque a gente conhece muito a realidade das pessoas. E a gente tinha um paciente com pressão muito alta e era incontrolável, uma perda muscular absurda. E a gente foi fazer a visita. E quando chegou, ele tinha uma cuidadora. E quando a gente abriu o armário, só tinha Nissin miojo, macarrão instantâneo. Então, aquele idoso, ele se alimentava no almoço e no jantar de um alimento pré-frito, riquíssimo em gordura ruim, que é a gordura trans, riquíssimo em sal, que o sal também, gente, o sal é muito pior, o sódio que está no sal, para os ossos do que qualquer outra coisa. Tá? Então, esse excesso de sal é extremamente prejudicial em todos os sentidos. Então, a gente tinha um idoso que não tinha como fazer sua refeição, porque era um idoso acamado e tal. Então, assim, é todo um contexto que a gente tem que entender e trabalhar a cabeça das pessoas e dos cuidadores sobre a alimentação desse idoso, tá? Então, fracionar, colocar mais proteína na dieta, colocar fibra desse idoso, porque a gente sabe que a gente já vai ter aí um trânsito intestinal mais lento, tá? É normal. E a questão da digestão do idoso, ela também se faz muito lentificada. Ela se torna muito lentificada pela diminuição das enzimas, pela diminuição do ácido. Então, a gente precisa ter um olhar bem amplo em relação a esse idoso, tá bom? Então, falei das proteínas, a hidratação é de extrema importância, tá? Hidratar esse idoso geralmente tem essa briguinha com a água, né? É raro o idoso que goste de tomar água, mas a gente precisa sempre estar ofertando. Então, assim, ter o cuidado, se esse idoso cozinha sozinho, se ele tem alguém para cozinhar, então todo um contexto que a gente precisa avaliar. E o ouvinte até pergunta aqui, qual é a importância do idoso se alimentar na hora certa? Gente, olha, isso é bem importante. A gente criar rotina, independente da idade, a gente precisa criar uma rotina. E comer em horários certinhos para o idoso evitar restrições, tá? Idoso não pode pular refeição, idoso não pode fazer pular refeição, muito menos fazer restrições severas. Então, assim, comer na hora certa é a gente tentar oferecer todos os nutrientes, né? Pelo menos a boa parte de nutrientes fracionadamente. Tá? Então, o fracionamento e comer em horários certinhos, a gente evita muita coisa. Gente, e eu queria só alertar que a gente sempre fala do idoso quando ele é muito magrinho, né? A questão da perda de massa muscular. E a gente se preocupa com o idoso muito magrinho. Mas eu me preocupo também com o idoso obeso. Porque se a gente sabe que existe uma perda de massa muscular fisiológica e se esse idoso não faz uma atividade física, se esse idoso não come direitinho, então esse paciente com certeza ele tem uma baixa de massa muscular e o pior, ele tem um excesso de gordura muito maior que o normal, tá? Então eu me preocupo muito também com esse paciente obeso porque ele será idoso obeso, que ele é um paciente inflamado, tá certo, Marcos? Isabelle, mas aí o idoso não consegue atingir, porque ele não consegue se alimentar bem. Como é que a gente vai fazer? Nesses casos, a gente avalia para suplementar essa proteína através da alimentação. Em casos específicos, quando o paciente não consegue atingir a quantidade diária. Tá? O nosso ouvinte é Andrei Velmer, lá em Natal. Doutora Isabelle, depois seria bom falar dos benefícios e dos muitos problemas causados pelo excesso de leite e derivados, principalmente na terceira idade. Como ele tocou na terceira idade, poderia já falar, né? Gente, deixa eu falar para outras idades, nos outros programas. Não, posso falar agora. Eu costumo dizer que eu tenho muita cautela em falar sobre leite. Porque, assim, como eu estudo, a gente vê o outro lado do leite, né? As pessoas têm aquele mito de que tem que tomar leite a vida inteira para manter os ossos. Aí eu olho para você, Marcos, e digo o seguinte, tem mulheres que elas passam a vida inteira tomando leite e quando chegam na menopausa ou antes da menopausa, elas desenvolvem osteoporose. Então, gente, apenas o cálcio
não vai formar osso. A gente precisa de cálcio, de magnésio, de vitamina K2, vitamina D. Então, a gente precisa de tudo isso na alimentação, exposição solar, para que a gente tenha uma formação, para que a gente tenha uma manutenção óssea, tá? Então, a gente não precisa só de cálcio. E o que eu quero dizer a vocês é porque, assim, é muito controverso. Eu tenho medo, às vezes, de me expor em relação ao leite, de expor essa questão do leite, porque as pessoas dizem, o leite é inflamatório, o leite não é. O que eu quero que vocês entendam é que leite irá beneficiar algumas pessoas, sim. Ele irá beneficiar. Mas outras pessoas, elas não são beneficiadas pelo leite, porque tem sensibilidade. Eu não falo nem questão alérgica, elas têm sensibilidade ao leite. O leite possui algumas substâncias que, se você tem um intestino em desequilíbrio, uma desbiose intestinal, um intestino permeável, ele pode gerar, sim, desencadear aí algumas questões metabólicas e até piorar e agravar doenças autoimunes. Então, assim, isso é uma questão muito bioquímica, uma questão muito metabólica, que não vem ao caso tratar aqui. E como eu falei no programa passado, o leite tem uma substância que é uma proteína chamada caseína, que ela age após a sua digestão, ela se transforma em beta-caseomorfina, que limita essas medicações opioides, tá? Como a morfina, por exemplo. Ela causa aí um relaxamento intestinal, constipação intestinal e outros problemas. Então, assim, tem idoso que tem uma constipação severa que pode estar sendo piorada pelo consumo de leite, tá? Então, assim, o consumo de leite é muito controverso. Eu preciso analisar todo um contexto para saber se aquele leite realmente traz benefício ou não, tá? Mas existem sim idosos que se beneficiam até hoje do leite e não apresentam sintoma algum. E certo? Outros não é isso? Isso. Ok, deu para entender tranquilamente. Tem pergunta aqui chegando, vamos para o nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Neto. Gostaria de fazer pergunta à doutora aí, que minha mãe, ela tem 80 anos. Ela não tem dente mais. E ela só quer tomar leite. Não quer comer nada de fruta nem verdura. E ela é muito fraca. Eu dou Nutren a ela, Senso. Se eu não der durante 2 dias, ela já adoece. Se eu parar desse Nutren, ela piora mais, porque ela não quer comer nada de comer mastigado. Só quer tomar leite e comer coisa líquida. E nem tudo, porque nem suco ela não gosta. Queria saber se tem alguma outra maneira para mim dar a ela outra coisa para ela ficar mais forte. Obrigado por sua participação. Inclusive, quem está aqui parabenizando a Isabelle pela escolha do tema de hoje é o nosso querido médico geriatra Belísio Neto. Belísio, obrigada. Adoro ouvir Belísio também, né? Então, assim, Belísio foi meu colega, né, no tempo de escola. Então, respondendo... Vocês vão já revelar a idade, né? Deixa eu depois, não, né? a idade a gente não revela assim fácil, não. Deixa eu falar. Então, gente, em relação à questão dessa falta de apetite, de ela querer... Quando a gente pensa em musculatura, eu falei aqui da questão da musculatura. Então, a gente pensa assim, perda de musculatura no idoso. A gente pensa que a perda de musculatura na perna, no braço, né? Gente, não é só perna, braço, barriga que a gente perde, não. A gente perde a musculatura, essa parte aqui da orofaringe, que é responsável também pela questão da deglutição. Então, se eu tenho uma perda considerável ao longo da vida, de massa muscular, se eu me alimento de forma errada, se eu não tenho uma atividade física para preservar essa massa muscular, eu vou perder também essa questão da tonicidade aqui da deglutição. Então, é um paciente que realmente vai apresentar dificuldade de deglutir. E aí a gente tem que ter estratégias, ou fazer, a gente chama engrossar os alimentos, né? Utilizar de alguns suplementos que a gente engrosse esse alimento, ou se o paciente é muito resistente, aí já vem a questão também da mastigação. Então, a gente tem que preparar o alimento de uma forma que o paciente tente ingerir isso aí, né? Ou triturando, ou transformando em forma de papas, de purês, tá bom? Em relação, ela me falou que ela só toma leite o dia inteiro e faz uso de suplementação. Então, voltando ao que eu falei, a suplementação, ela existe quando a gente não consegue suprir a necessidade. Então, o alimento é a nossa base. Mas quando a gente não consegue suprir uma necessidade alimentar por N motivos, que aí a questão dela, ela não consegue deglutir, ela não quer, ela tem preferências alimentares, então o suplemento está aí
para que a gente possa suprir. A maior dificuldade é a adesão desses pacientes e a manutenção dessa suplementação, né? Porque às vezes se torna muito oneroso. Mas, nesse caso, sim, se faz necessário, tá? E tentar modificar, porque a gente precisa, na nutrição, a gente precisa tentar buscar algumas tentativas, tá? Você vai fazer tentativas desde a aceitação de temperatura do alimento. Então, se é um idoso, a gente vai ver se ele prefere o alimento mais a temperatura ambiente, mais morninho, tá? A gente vai ver qual a textura melhor que se enquadra, mais líquida, mais pastosa. Então, você fazendo isso, preparando alguns alimentos que tenham proteína, tipo uma sopinha que contenha proteína, né? Ou carne, ou frango, ou peixe ou ovo também. E você liquidificando, transformando isso em purê, para ver se também aceita. Então, vão ser tentativas ao longo do dia. Não dá o leite purinho, você pode misturar o leite com alguma fruta, um iogurte com fruta para ficar mais grossinho. Então, são tentativas que você vai fazer ao longo do dia e eu não ficaria sem um suplemento nessa situação. O que é que o idoso tem que... Claro, você disse que é de caso para caso, mas o que é que o idoso tem que abominar de uma vez por todas de sua alimentação? Alimentos industrializados em relação, eu vou dizer assim, embutidos. Eu vejo um alto consumo de mortadela, de quitutes, de salsichas. Então, assim, esses embutidos, o macarrão instantâneo, como eu falei também. Existem alguns alimentos, e voltando, Marcos, alimentos que vêm de Deus, né? Eles foram criados, os idosos. Esses idosos foram criados com comida saudável. Eles foram criados com comida saudável. Ultimamente foi que teve esse boom da industrialização, dos alimentos ricos em aí, gordura trans e saturada, mas de péssima qualidade. Mas eles aprenderam a se alimentar de uma forma correta. E aí, no meio do caminho, com essa advento aí da indústria, foi que piorou a situação. Mas, assim, eles sabem, né? Você voltar para uma alimentação saudável, natural, feijão, arroz, legumes, frutas, tá? O paciente que se beneficia do leite, o leite e seus derivados, tá? Porque são alimentos proteicos e vão fazer vão trazer muitos benefícios para eles. Ok, então, Isabelle, obrigado pela sua participação. Você está na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura aqui de Caicó. Telefone de contato? 9604-0655. Quem quiser lhe seguir nas redes sociais? Nutricionista.isabelle. Só Instagram, tá, gente? Eu não alimento Facebook, eu não olho o Facebook. Se tiver, só Instagram. Se tiver, porque eu não desativei, mas é só Instagram mesmo, nutricionista.isabelle. Nutricionista.isabelle com 2 L e com I no final. Exatamente. Isso? Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira. Um grande beijo para os idosos que estão me ouvindo também, né? Beijo, gente.